A paz do Senhor Jesus, eu sou o Gustavo do canal Alerta Profético, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração para você que nesse momento está assistindo esse vídeo e está se sentindo fraco na fé. E como base vamos estar lendo o Evangelho de João capítulo 21 a partir do verso 3, que vai dizer assim: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levantando a rede, cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Louvado seja Deus. E, meus amados, queremos destacar aqui o personagem Pedro. Para falar sobre Pedro, que é o personagem envolvido no texto que lemos nessa noite, temos que lembrar qual foi o seu primeiro contato com Jesus. O primeiro contato que Pedro teve com Jesus foi exatamente quando ele estava pescando, e não por hobby ou por divertimento ou para distrair, não. Eles pescavam para sobreviver. E a Bíblia vai dizer que eles pescavam e durante toda a noite pescaram, tentaram pescar na verdade, mas passaram a noite toda e não conseguiram pegar nada. E Pedro ali agora na praia lavando redes, cansado, com sono, com fome, sem pegar nada. E quando os clientes chegaram, ele tinha que mandar para o barco do vizinho para comprar lá. Então, pior que não pegar nada é ver os outros pegando. Pior do que não alcançar nada é ver outros alcançando o que você não alcançou. Imagina os sentimentos de Pedro. Mas quando aquele desconhecido até então chega e entra no seu barco e começa a pregar, aquelas palavras entraram no coração de Pedro. E quando agora aquele desconhecido vira para ele e disse, olha, leve o barco ao alto mar e vamos pescar. Então, a mente de Pedro, a razão de Pedro para ele dizer, não moço, eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou com fome e não peguei nada durante a noite, e não é agora que eu vou pegar. Não, mas antes de sua mente responder, antes do seu raciocínio responder, o seu corpo respondeu ao poder daquela voz. A voz inconfundível, a voz incomparável, a voz poderosa, a voz de Jesus, que não se sabe porquê, como explicar aquilo, fez com que Pedro pegasse o barco e entrasse para o mar. Resumindo a história, Pedro retorna agora com a rede cheia, com a rede lotada, e ele agora estava maravilhado, ele estava encantado, ele estava agradecido por aquele momento de bonança. E ele, muito satisfeito com aquilo, ele agora se despede de Jesus. E Jesus diz, não, Pedro, eu não vim aqui só para te dar um momento de alegria, um momento de bonança. Eu entrei no seu barco para mudar a sua história. E meu amado, minha amada, você que está ouvindo esse vídeo, Jesus, ele entra na sua vida não para te dar apenas um momento de alegria, mas para mudar a sua história. E a partir daquele dia, Pedro, ele começa uma caminhada com Jesus. E nessa caminhada com Jesus, ele começa a desfrutar de algumas experiências maravilhosas, algumas experiências gloriosas. Só Pedro, Tiago e João entraram na casa de Jairo e viram Jesus ressuscitar uma menina, ressuscitar a sua filha. Pedro teve o privilégio de, ao ver Jesus andar sobre as águas, pedir para ir encontrar-se com ele, e Pedro também andou sobre as águas. Então Pedro fez o que ninguém fez, e Jesus diz para você, você quer fazer o que ninguém fez ainda? Você quer viver o que ninguém viveu? Um novo emprego, uma nova função, uma nova faculdade, uma nova habilidade? Vem, faça, mas não deixe de olhar para mim. É o que Jesus diz para você nessa hora. Pedro, certa vez, arrumou um problema com as autoridades. Ele arrumou uma dívida para Jesus pagar. E Jesus disse, pesque um peixe, você vai tirar da boca dele 2 moedas, você paga a minha dívida e paga a sua. Pedro teve o privilégio também de ver a transfiguração. Pedro cometeu um crime quando ele arranca a sua espada e corta a orelha de Malco,
A prova do crime estava ali no chão, que era a orelha. O que Jesus fez? Jesus entrou então na causa de Pedro e Jesus pega a prova do crime e acaba com ela, porque ele pega a orelha que estava no chão e coloca novamente no seu lugar, eliminando a prova do crime e perdoando o crime que Pedro cometeu naquele dia. Muitas vezes cometemos coisas erradas, irmãos, coisas que nos condenam, mas Jesus vem e defende a nossa causa e com seu sangue nos purifica e nos perdoa dos nossos pecados e nos dá uma nova chance, nos dá uma nova oportunidade. Pedro foi aquele que quando Jesus perguntou, quem diz os homens que eu sou? E cada um dizia uma coisa, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és um dos profetas. Jesus não pergunta, e para vós, quem eu sou? Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando acertamos, ele nos estimula, nos impulsiona. Ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Mas na outra vez também, que quando Pedro errou, falando que ele não ia ser crucificado, Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Porque também quando erramos, ele nos corrige. Ele mostra que quando erramos o alvo, quando saímos do plano dele, estamos no plano do diabo, vem uma palavra de correção. Porém, amados, com o tempo, depois de tantas experiências, diante de uma fogueira, Pedro nega a Jesus 3 vezes. Então o galo canta e ele chora de remorso. E imaginamos a partir daí, cada manhã, quando o galo cantava, Pedro chorava de remorso por ter negado ao Senhor. Até que chega o texto que lemos. O texto então vai mostrar Pedro voltando ao seu passado. Ele diz assim, eu vou pescar. E ele leva uma turma com ele e fala, se você vai, nós vamos também. Porque Jesus já morreu, estavam desanimados, não sabiam que ele havia ressuscitado, já haviam perdido as esperanças. E ele volta então ao seu passado. Ele volta ao seu ofício do passado. E quantas pessoas estão assim nessa hora? Também conhecem a Deus, tiveram experiências, mas por causa de uma decepção, por causa de um erro, por causa de um pecado, voltaram ao seu passado. Voltaram às práticas do passado. Mas Jesus então armou o mesmo cenário lá do início. Lá do início, quando havia os chamado. Então a história agora se repete. Tentaram pescar a noite inteira e nada. Barco vazio. Jesus então aparece na praia e diz, olha, lançai a rede à direita. Então, mais uma vez, antes de atenderem a mente, antes de atenderem a razão, a lógica, atenderam aquela voz poderosa que os impulsionou. E a rede então vem cheia, a rede vem lotada. João então se lembrou. Então ele força a vista, olha à direita e disse, olha Pedro, é o Senhor. Pedro então, ele veste a sua roupa, pula na água e vai nadando até Jesus. E quando chega até na praia, estava ali o mesmo cenário armado. Quando ele chega na praia, estava ali uma fogueira. Ah, irmão, aquela fogueira. A fogueira estava ali, sabe por quê? Porque quando Pedro negou Jesus, ele negou diante de uma fogueira. E Jesus agora, ele faz ali mais uma fogueira para curar Pedro, para ir no ponto onde ele falhou, para restaurar, para curar algo que havia feito cair no passado. Jesus armou o mesmo cenário. E à beira da fogueira, Jesus reconstrói a história. Pedro, tu me amas? E a pergunta é feita por 3 vezes. E por 3 vezes Pedro confessa o seu amor a Jesus. Então Jesus vai dizer, eu te perdoo, Pedro, 3 vezes. E vamos embora que ainda tem muita coisa para fazer. Eu tenho muito a te usar ainda. E ele estava ali, a fogueira. Onde Pedro caiu, onde ele pecou. Jesus vem e faz com que ele tenha agora dupla honra. E o que estava sobre aquela fogueira? Estava sobre aquela fogueira. Veja a sequência. Um fogo embaixo da fogueira. Peixe em cima. E acima do peixe, pão. Fogo, peixe e pão. 3 simbolismos muito importantes. Porque se você conhece as parábolas de Jesus, o peixe simbolizam pessoas. O pão é a palavra. O fogo é a presença do Espírito. E Jesus estava mostrando no final ali qual é o propósito, o que ele quer para a sua vida. Veja bem, o fogo, o peixe e o pão. O peixe no meio. Então o peixe no meio e de um lado fogo, de um lado pão. E ali fogo e pão com peixe no meio. O que Jesus está mostrando, o peixe que é o homem, que é você tem que estar envolvido pelo pão, pela palavra e pelo fogo do Espírito Santo. E quando ele mostra naquele simbolismo, é assim que Jesus quer ver você, meu irmão.
É assim que Ele quer ver você, minha irmã, envolvido pela palavra e pelo fogo e pela presença do Espírito Santo. É assim que Ele te quer. Deus restaurou Pedro ali e Deus quer restaurar você nessa hora. Onde você caiu, onde você falhou, Ele traz agora o fogo do Espírito para queimar a falha, a fraqueza, a frieza e para renovar o amor, o cuidado e a salvação dele sobre a sua vida. Esse é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo, pedimos seu apoio deixando aí o joinha, o like, se inscrevendo no nosso canal, deixando aí o seu comentário, sua sugestão para próximos vídeos e nos ajudando a divulgar esse canal. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.